Você pagaria para ter um amigo por algumas horas? No Japão, isso já é normal. Lá, você pode alugar um pai, pode contratar uma namorada, pode pagar alguém só para conversar. E não, isso não é filme. É a realidade de um dos países mais desenvolvidos do mundo. O Japão é seguro, rico, tecnológico, organizado, mas existe algo crescendo silenciosamente dentro da sociedade japonesa. Milhões de pessoas completamente sozinhas. E quando a solidão vira mercado, significa que algo muito maior está acontecendo. Hoje você vai entender por que os japoneses estão pagando para não ficarem sozinhos e o que isso revela sobre o futuro das relações humanas. O Japão está pagando pela solidão? Muitos japoneses estão pagando para não ficarem sozinhos. E isso não é exagero, não é ficção e não é roteiro de filme. É realidade. No Japão de hoje, você pode contratar um amigo por algumas horas, alugar pai para comparecer a uma reunião escolar, pagar alguém para fingir ser seu namorado, ou simplesmente pagar para conversar com alguém que vai te ouvir com atenção. Mas por que isso está acontecendo? O que levou uma das sociedades mais desenvolvidas do mundo a transformar a companhia humana em serviço? O Japão é frequentemente visto como um país tecnológico, organizado e seguro. E tudo isso é verdade. Mas por trás dessa eficiência existe um problema social profundo que vem crescendo há décadas: a solidão. De acordo com dados do próprio governo japonês, a pesquisa nacional recente, uma parcela significativa da população relata sentir-se frequentemente sozinha. O envelhecimento acelerado da população, a queda nas taxas de casamento e natalidade e a cultura intensa de trabalho que criaram um cenário onde milhões de pessoas vivem isoladas. Um país que está envelhecendo sozinho. O Japão tem uma das populações mais envelhecidas do planeta. Mais de 28% dos habitantes têm mais de 65 anos. Isso significa milhões de idosos vivendo sozinhos, especialmente nas grandes cidades. Muitos perderam seus cônjuges, outros têm filhos que se mudaram para outras regiões para trabalhar, e alguns simplesmente nunca construíram uma família. Esse fenômeno contribuiu para algo que ficou conhecido mundialmente: mortes solitárias. Casos em que pessoas morrem em seus apartamentos e só são descobertas dias ou semanas depois. Jovens também estão sozinhos. Mas não são apenas os idosos que sofrem com a solidão. Jovens também enfrentam isolamento social crescente. A cultura de trabalho no Japão historicamente exige dedicação quase total à empresa. Jornadas longas, horas extras frequentes e pouco tempo livre impactam profundamente a vida social. Durante décadas, o modelo tradicional era estudar intensamente, entrar em uma grande empresa, trabalhar até tarde, socializar apenas com colegas de trabalho e repetir esse ciclo por anos. Isso deixou pouco espaço para desenvolver relacionamentos mais profundos fora do ambiente profissional. Ao mesmo tempo, os relacionamentos amorosos também mudaram.
Muitas pesquisas mostram que uma porcentagem crescente de jovens adultos japoneses não está interessada em namoro tradicional ou casamento. Motivos variam: insegurança financeira, pressão profissional, medo de responsabilidades e até falta de habilidade social devido ao isolamento digital. Muitos vivem sozinhos em apartamentos pequenos nas grandes cidades, com interações limitadas ao ambiente de trabalho ou à internet. Bom, e agora chegamos nessa parte, o mercado da companhia. É nesse contexto que surgem serviços que, para quem vê de fora, parecem estranhos. Empresas especializadas oferecem o que chamam de companhia sob demanda. Você pode contratar alguém para tomar café, passear no parque, assistir ao filme ou simplesmente conversar. Esses serviços não são necessariamente de natureza romântica ou sexual. Muitas vezes são puramente sociais. A pessoa paga por algumas horas de presença, atenção e escuta. Outro fenômeno conhecido são os Rush Clubs, onde clientes, geralmente mulheres, pagam para passar tempo conversando com anfitriões carismáticos que oferecem atenção exclusiva. Há também o equivalente feminino, onde homens pagam por companhia. Embora parte desse mercado esteja ligado ao entretenimento noturno, o que chama a atenção é que muitos clientes relatam buscar algo além da aparência. Procuram validação emocional e alguém que os escute sem julgamentos. Existe ainda o mercado de família de aluguel. Empresas oferecem atores que podem representar um pai, uma mãe, um namorado ou até um chefe. Esses serviços são contratados para eventos sociais, reuniões escolares ou até casamentos. Para alguém que precisa apresentar uma imagem socialmente aceitável, pagar por um familiar temporário pode parecer menos doloroso do que enfrentar o julgamento social, pressão social e aparência. A sociedade japonesa valoriza fortemente a harmonia, aparência social e cumprimento de expectativas. Casar-se, ter filhos, manter emprego estável e demonstrar estabilidade familiar sempre foram considerados padrões ideais. Quando alguém não se encaixa nesses padrões, pode sentir vergonha ou pressão. Em vez de admitir dificuldades pessoais, algumas pessoas preferem contratar um serviço que mantém a aparência de normalidade. Vida sozinha nas grandes cidades. Outro fenômeno importante é o crescimento do número de pessoas que vivem sozinhas, por escolha ou circunstâncias. Pequenos apartamentos individuais são padrão para jovens profissionais nas grandes cidades. Isso traz independência, mas reduz interações diárias. Diferente de culturas onde a vida social espontânea é comum, no Japão, o contato social muitas vezes precisa ser planejado. Além disso, a comunicação japonesa tende a ser mais contida emocionalmente em ambientes formais. Demonstrar vulnerabilidade pode ser visto como fraqueza em certos contextos pessoais. Assim, muitas pessoas não encontram espaço para falar sobre medos, frustrações ou sentimentos profundos. Serviços pagos oferecem algo que nem sempre está disponível no cotidiano: escuta ativa, sem julgamento. O governo reconhece o problema. Nos últimos anos, o próprio governo
passou a reconhecer oficialmente o problema da sociedade. Após aumento de casos de isolamento social agravados durante a pandemia, foi criada até uma posição ministerial voltada para combater a solidão e o isolamento. Isso mostra que não é apenas percepção cultural externa, é uma preocupação real dentro do país. A pandemia agravou a situação. Pessoas que já viviam isoladas ficaram completamente sozinhas. Serviços de companhia online cresceram significativamente nesse período. Hikikomori e isolamento extremo. Existe também um fenômeno conhecido como hikikomori, jovens e adultos que se isolam socialmente por meses ou anos, muitas vezes vivendo dentro do próprio quarto. Embora nem todos contratam companhia, se enquadrem nesse perfil. O fenômeno mostra como o isolamento pode atingir níveis extremos. A economia, tecnologia e consumo. Há também fatores econômicos. O alto custo de vida dificulta casamento e construção de família. A tecnologia substituiu parte das interações presenciais. Paradoxalmente, quanto mais conectadas digitalmente as pessoas estão, mais relatam sentir-se sozinhas. Dentro da lógica japonesa de eficiência e organização, companhia também se tornou algo que pode ser organizado, agendado e pago. Solução ou sintoma? Alguns defendem que esses serviços ajudam pessoas em momentos difíceis. Outros argumentam que isso pode aprofundar o problema estrutural. E o que isso significa para os brasileiros? Para brasileiros que vivem ou pensam em viver no Japão, entender isso é fundamental. O choque cultural pode incluir sensação de isolamento. O Japão não é frio por natureza. As conexões levam tempo para se formar. E uma reflexão final. Talvez a pergunta não seja por que os japoneses pagam para não ficar sozinhos. Talvez seja porque, em um mundo cada vez mais conectado, tantas pessoas ainda se sentem isoladas. Solidão não é falta de pessoas ao redor, é falta de vínculo. O Japão pode estar apenas alguns anos à frente de uma tendência global. Bom, e se você ficou até aqui, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e vem acompanhar muito mais ainda sobre o Japão.